E aí, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. É a nossa sexta-feira, é o nosso dia de agitar as reflexões, de propor ideias, temas, discussões, enfim, de colocar em pauta para você e com você aquilo que você curte, comenta, compartilha, conversa conosco aí, ó. Beijão a todos que sempre estão presentes aí, os que aparecem também sazonalmente, né? Desejando aí, pessoal, que vocês de fato aproveitem muito aquilo que a gente propõe aqui como temática e tragam as suas dúvidas, a sua pauta, a sua proposição, e a gente vai ao longo do ano com certeza atendendo sempre que possível e sempre que houver aí um gancho com a atualidade proposta por você, tá bem? Então, vamos lá. Eu quero começar conversando hoje com vocês, pessoal, sobre algo que vários pensadores já disseram, que não é inerente ao ser humano, mas que é uma invenção desse ser humano, né? Desse mesmo ser humano. E que justamente por isso se transforma com o passar do tempo e pode, quem sabe, vir a desaparecer. Bom, nosso recorte abrangente de hoje, então, é trabalho, pessoal. E nosso recorte específico, como não poderia deixar de ser, é reforma trabalhista no Brasil. A gente não pode deixar de conversar a respeito, gente, seja você autônomo, seja você estudante, seja empregado, seja terceirizado, seja, enfim, qualquer que seja a relação de trabalho que você nutra, ou que pretenda nutrir, ou que a sua família, que pessoas da sua família tenham, elas serão, qualquer que seja a relação, ela será afetada de alguma maneira por essa reforma trabalhista, né? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho, porque assim, ó, a gente sempre diz para você aqui, né? Então o nosso resumo tá junto aí para você acompanhar, tá? Mas a gente sempre diz para você uma coisa importante, gente, ó. A conversa sobre reforma trabalhista estava super evidente aí no final da semana passada, quando o nosso outro vídeo da atualidade estava entrando no ar, né? Mas a gente sempre deixa assim, ó, amadurecer as reflexões, observar quais são os links, quais são os desdobramentos, para trazer para você algo que contemple também, para além de repetir o fato, né? Contemple algo que provoque de fato a reflexão, a possibilidade aí de percepção e de filtro também sobre os discursos possíveis a respeito. A gente sabe, pessoal, que uma reforma trabalhista é politizada em todos os sentidos que a gente possa imaginar, a qualquer tempo, né? Sabemos também que a nossa CLT é bastante retrógrada no sentido que as relações atuais de trabalho contemporâneo prevêem, já que ela tem mais de 70 anos. Ela é ainda do tempo do Getúlio Vargas, né? A Convenção Trabalhista, a Convenção das Leis Trabalhistas. Então, quer dizer, pessoal, um conjunto de leis que rege algum tipo de relação com mais de 70 anos pode ter certeza que está obsoleto, que precisa ser revisto. Por quê? Porque, como eu dizia lá no começo da nossa conversa, já que é uma relação inventada pelo ser humano, ela também passa por transformações, né? O trabalho passa por transformações e pode, aos que defendem isso, em algum momento até sumir do nosso horizonte, né? Não sei, você imagina um mundo sem trabalho? Não sei como é que seria, né? É uma coisa assim que é de se perguntar, por exemplo, nessas situações. Agora, olha só, então, pro foco, pro ponto, como eu dizia, um tema como esse será politizado, sim, sempre, e nós teremos discursos muito veementes, pessoal, de um lado e de outro. Por isso é importante a gente perceber o que há nos discursos, o que há escrito na lei e o que nós vemos acontecer nas situações reais, né? O que é verossímil, por exemplo, para a situação, para a circunstância do nosso país, tá bom? Porque a gente sabe que há, assim, gente, conjuntos de leis que são mais ou menos respeitados. Depende, é muito relativo isso, né? E quando a gente tem aplicações relativas de códigos de leis, que são relativizadas, e elas sempre o são, né? É muito importante que a gente perceba assim, dizendo, olha, como é que isso se encaixa então nas situações reais, nas situações aplicáveis. Vamos lá? Então, beleza. Olha, pessoal, recorte mais interessante, eu acho aqui para nós que é bem importante, né? Salvaguardada qualquer
outra informação ou qualquer boato, porque às vezes aparece aí, né? A gente já falou aqui algumas vezes sobre fake news, então vamos lá. Reforma trabalhista. Bom, pessoal, deixei em verdinho aqui, ó, aqui e aqui. 3 pontos que são, podemos dizer assim, cláusula pétrea, em que não se mexe. Nem o FGTS, então o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é algo que está acima de qualquer reforma, então essa reforma, esse projeto e essa lei agora sancionada também não mexe no fundo de garantia, tá? É direito do trabalhador, continua sendo depositado nessas relações de convenção trabalhista. 13º também não se mexe no direito ao 13º do trabalhador e também não se mexe no seguro-desemprego, tá? Então, 3 pontos fundamentais, fulcrais, evidentes aí que estavam na polêmica da discussão, né? Que muita gente dizia, vão tirar o 13º, olha só, vão tirar o FGTS, vão isso, vão aquilo. Então, pelo menos no texto da lei, gente, não tá lá tirando, não há qualquer tipo de revogação desses 3 itens, tá? FGTS, 13º e seguro-desemprego. Muito bem. De contrapartida, dá uma olhada, coloquei em azul, coisas que a reforma procura abolir, gente. Por exemplo, fim do acordo informal, tipos, flexibilidade de tipos de jornada de trabalho, fim do imposto sindical e negociado versus legislado. O que a gente tem aí? Que característica é essa, né? O que é isso de negociado versus legislado? Bom, vamos lá. Fim do acerto informal, gente, talvez a gente conheça pessoas que já fizeram isso, né? Dizer, vamos combinar com o empregador e ele nos demite, preciso, né? Por exemplo, que o empregador me demita, aí eu recebo tudo direitinho, né? Multa, ele me demite, eu recebo multa, eu consigo retirar meu FGTS e eu devolvo a multa para ele. O que aconteceu em muitas situações, gente? O empregado fez esse acerto com o empregador e depois processou o empregador pela demissão. Então, quer dizer, são acertos que essa reforma procura abolir, né, gente? Esse jeitinho de dizer, me demite que eu te devolvo a multa e fico com o meu fundo de garantia, é uma situação em que talvez coloque em risco mais do que o empregado imagina o seu próprio benefício, né? Então, talvez não valha a pena fazer esse tipo de acordo. E a proposta da reforma trabalhista é tentar abolir por uma série de vieses aí esse tipo de acordo. Novos tipos de jornada, então poder haver aí tipos diferentes, pessoal, de padrões de hora trabalhada, né? Um dos elementos que mexeria aí no tipo de jornada seria, por exemplo, e daí eu já vou aqui para o meu segundo item do resumo, mas vou falando integradamente com o primeiro. Por exemplo, a hora de almoço. Hoje a previsão é de que a hora de almoço tenha que ter uma hora corrida, né? A previsão, a possibilidade da reforma trabalhista, gente, é de que possa ser feita meia hora como tempo mínimo e que essa segunda meia hora possa ser mexida aí no horário do trabalhador. Pode ser que ele saia meia hora antes, pode ser que ele acumule essa meia hora para juntar com outra meia hora e sair uma hora antes outro dia. Então, quer dizer, que haja maior flexibilidade. Ela também prevê algo que a gente nem se imaginava na época, há mais de 70 anos, quando a CLT foi institucionalizada, que é home office, ou seja, trabalhar em casa, né? Então, gerência para essas relações de trabalho. Quem defende com bastante veemência a necessidade da reforma trabalhista, gente, o defende, faz isso, né? Com base principalmente na ideia de que surgiram novas formas de trabalho como home office, que não havia na época da consolidação das leis trabalhistas há mais de 70 anos e que a gente precisa saber como gerir hoje, né? Então a gente está nesse novo momento das relações de trabalho. Outra coisa importante, gente, o imposto sindical. Olha só, saiba você que todas as categorias, né, todos os anos tem um determinado dia, um determinado mês em que há um desconto em folha que equivale a um dia de trabalho no ano. É um desconto que até então era compulsório, ou seja, obrigatório, né? E você contribui com o seu sindicato.
que acontece? Muitas categorias já haviam se posicionado em vários momentos dizendo, pera lá, meu sindicato não tem feito o que eu imaginava que ele pudesse fazer por mim, pelos meus direitos, então eu não quero contribuir esse dia anual. E a reforma vem colocar aí, vem evidenciar essa possibilidade de fim, então, do imposto sindical. O que eu coloquei aqui da ideia do negociado versus legislado aqui, pessoal, então, ó, tá? Negociado versus legislado. Quer dizer, um dos pontos relacionados aí, principalmente, já vou falar da polêmica das gestantes e das lactantes aqui em relação à insalubridade. Quer dizer, olha, não muda nada relacionado a salário mínimo, férias, licença maternidade, diz isso já é legislado, tá? Então não adianta negociar e dizer assim, você teve bebê, mas você vem trabalhar daqui a 15 dias que eu te pago, né? Então diz, olha, esse tipo de negociação não está em uso, não está em possibilidade, né? Diz, a ideia é que o que foi legislado já esteja consolidado nesse sentido. Muito bem? Então vamos lá, para mais alguns itens, pessoal, acompanha comigo, olha só. Itens importantes aí que a gente pensou para discutir aqui. O almoço, então, de que eu já falei, né? Hora extra, insalubridade, férias e prêmio sobre o salário. Bom, vamos lá. Coloquei em verdinho também itens que descrevem por que esses tópicos estão aqui, né? Então, a ideia do almoço que eu já disse, a ideia da hora extra, pessoal, que seja limitada à possibilidade de 2 horas diárias, com um acréscimo de 50% do valor da hora cheia, vamos dizer, em outros horários que o funcionário faz, né? Então, que ela seja paga 1 hora mais meia, como se fosse, né? Então, acréscimo de 50% nesse valor. Insalubridade. A polêmica em relação às gestantes era que um texto inicial havia trazido aí a possibilidade de gestantes e lactantes trabalharem em locais insalubres. Diz, puxa vida, isso é um retrocesso de senso humanitário, né? O que acontece aí? A promessa, então vou puxando meu outro link, né? Na sanção presidencial de vetar isso por medida provisória. Como é que funciona isso, pessoal? Medida provisória não precisa, é uma forma de o executivo colocar em prática ou aparar arestas de conjuntos de leis aprovados no legislativo, né? É uma maneira aí de, vamos dizer, fazer isso sem que haja necessidade de voltar projeto de lei, de voltar para votação, de reestruturar ou coisas nesse sentido. É uma prerrogativa que o executivo tem no nosso país. Então, férias, o que muda agora, pessoal? Pode fatiar em até 3 períodos de férias, até então não havia essa possibilidade. Prêmio no salário, há muitas empresas que gostam ou que possivelmente premiariam seus funcionários de alguma maneira, até com maior, vamos dizer assim, com maior frequência, mas muitas vezes eles dizem que não o fazem justamente porque a legislação trabalhista previa que isso pudesse ser incorporado, que um prêmio, que um abono, que uma situação que veio assim, numa circunstância que é, vamos dizer, sazonal mesmo, né? Veio aí e que ele seria incorporado ao salário. No momento, por exemplo, da rescisão do contrato de trabalho com o funcionário, ele poderia acionar na justiça para receber em todos os meses aquele prêmio que recebeu em 1 ou 2 meses por algum tipo de benefício. O que acontece é que essa legislação então muda, já prevendo a não incorporação ao salário desse tipo de premiação. Ela muda também, pessoal, no sentido assim, ó, da ideia relacionada aos PDVs, dos programas de demissão voluntária. Então, um cuidado bem especial para a gente ficar articulado e de ouvido e olhos atentos para entender melhor essas coisas também. Planos de demissão voluntária, gente, costumam ser saídas de empresas grandes que precisam enxugar o corpo de funcionários. Não é incomum haver grandes empresas estatais que fazem isso com alguma frequência, né? E elas dão uma série de benefícios naquele momento, incentivando o funcionário a se demitir. Bem, o que acontece é que também a lei precisa prever, e ela está trabalhando com essa ideia de uma quarentena ou de uma espécie de período de reserva aí, para que as empresas também não possam fazer assim, ó, demitir uma leva de funcionários
que são hoje contratados pela empresa e em seguida recontratar essa mesma mão de obra já qualificada, especializada como terceirizado. Então também é um item que deve entrar na pauta de legislar por medida provisória, que é promessa do executivo, do governo federal, do presidente da República, essa pauta de proteção também a quem é terceirizado, ou a essa ideia do processo todo em termos de PDV, de programa de demissão voluntária, e depois de contratação dessas mesmas pessoas por terceirização. Então, deve haver aí alguns caminhos nesse sentido, pessoal. Outra coisa importante, então, para datar essa nossa situação, né? Tivemos aprovação no Senado em 11/7 da legislação, da mudança na legislação trabalhista. Tivemos a sanção presidencial em 13/7, com a promessa de trabalhar com medida provisória para esses pontos polêmicos, todos esses aqui, ó, gente. Essa ideia do trabalho intermitente, a ideia da jornada 12/36, a participação sindical, não é a coisa do dia, tá? Não é aquilo que eu falei aqui, ó, de pagar para o sindicato um dia de trabalho no ano, não. É a ideia de participação do trabalhador nas convenções, nos planos que o sindicato tem para a categoria, tá? Em relação às trabalhadoras, então a promessa também gestantes e lactantes de veto a essa situação de trabalhar, de poder trabalhar em locais insalubres, né? Insalubridade, então relacionada a isso. Autonomia para quem trabalha como autônomo, para quem presta serviço, para que nenhum autônomo seja obrigado a assinar algum contrato de exclusividade. Por exemplo, eu ofereço o meu trabalho autonomamente para uma empresa e essa empresa me obriga a assinar com ela a exclusividade desse trabalho. Diz, não, pera lá, vamos prever que essas pessoas possam, já que são autônomas, oferecer seu trabalho a toda e qualquer empresa do ramo, né? E contribuição previdenciária, que é outro imbróglio da questão, né, pessoal? Se a gente desdobrar, dá mais uma conversa nossa aí, falando também que não é só a reforma trabalhista em que o bicho pega no Brasil hoje, é a reforma previdenciária. E olha só, pessoal, eu tô deixando como link aí para você proposição de tema, proposição de texto que já apareceu no Enem, que carregou essa discussão entre trabalho e dignidade. Então seria bem interessante, não dá para a gente deixar de pensar que no Brasil nós temos áreas conflagradas com trabalho escravo, ainda hoje, sim, em meados do século XXI, né? Então volta e meia a gente tem notícias de trabalho escravo ou semi-escravo aparecendo na mídia de locais assim que há insalubridade em uma série de relações. Não dá para se encantar achando que só uma reforma trabalhista em lei, em escrita, na caneta e no papel, muda essas condições, mas a gente pode sim entender melhor quais são esses recursos de que se dispõe, né? Deixei também uma proposta, pessoal, porque lá em 2013 houve uma garantia, então houve uma emenda, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que virou emenda constitucional, que se chamou, foi apelidada aí de PEC das domésticas, para ver até a marcação de gênero para esse tipo de trabalho, né? Foi marcada no feminino, assim mesmo, para dizer, olha, foi uma PEC ou uma emenda, então, constitucional, ela foi aprovada, que fez o quê? Ela trouxe aí a possibilidade de garantir para as empregadas domésticas a contribuição à recolha do FGTS. Outros trabalhadores, ou a maioria deles, já tinha esse direito garantido por lei, mas essa PEC veio garantir também para empregadas domésticas, e fica no feminino mesmo, gente, porque a esmagadora maioria de funcionários ou riás que trabalham em casas que são empregados domésticas são femininas, sim, são mulheres, né? A esmagadora maioria aí é de mulheres. Então, tô deixando essas duas reflexões evidentes aí, pessoal, e vocês podem buscar nesses elementos outras possibilidades de relação com a reforma trabalhista proposta no nosso país, agora já em curso, né, gente, já sancionada no nosso país neste ano de 2017, tá bom? Bom trabalho a você, bons estudos, já nos vemos, ó, até sexta-feira. Curte, comenta, compartilha, conversa comigo aí. Um abração, gente, fiquem bem.